O painel Eduque recebendo agora com muito prazer um amigo meu de infância, uma pessoa que todos nós conhecemos na região, um jurista extremamente qualificado e que certamente irá contribuir muito para que você, enquanto cidadão e eleitor, possa ter noção da atual situação que nós estamos vivendo aqui em nosso país. Ao meu lado, o doutor Adriano Pirazzo, uma pessoa com uma vasta experiência que certamente vai expressar um conteúdo que você, em casa, a partir de agora, terá o conhecimento, principalmente sobre o atual momento, doutor Adriano. Eu agradeço muito a sua presença para falar sobre as eleições. Boa tarde, Helênio. Boa tarde, telespectadores. Eu acho muito pertinente esse trabalho que você faz, né? Um trabalho educacional, informações para a população da toda a região e, principalmente, é muito oportuno que a gente hoje fale de alguns crimes cometidos pelos administradores públicos, né? Nós temos agora as eleições agora em outubro, eleições estaduais para o pleito de deputado estadual, para o pleito de governador. Nós temos aí eleições federais para o pleito de deputado federal, senador e presidente da República, e nós brasileiros é que construímos essa nação, né? Nós brasileiros é que nós temos o voto como nossa maior arma. E os senhores, por favor, ao chegarem às urnas, tenham plena consciência daqueles que vão ser eleitos, né? Porque o nosso Estado depende disso. Nós tivemos aí, Helênio, infelizmente, os últimos 5 governadores do Estado do Rio de Janeiro presos por cometimento de improbidade administrativa, por cometimentos de crimes que resultaram, inclusive, na prisão, numa condenação de muitos anos do ex-governador Sérgio Cabral. Então, nós temos que ter consciência, quando nós chegarmos nas urnas, urnas essas que eu ratifico extremamente confiáveis, extremamente idôneas, e vocês não sabem, os telespectadores talvez não saibam, que o nosso processo eleitoral é o processo mais seguro de todo o planeta. Então, nós não temos como desconfiar das urnas eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral, que vem sempre conduzindo essas eleições com muita lealdade, lisura e transparência. Bom, o que queríamos hoje falar, Helênio? Eu gostaria muito que o senhor externasse alguns conceitos para que o pessoal em casa tivesse um entendimento. Eu quero perguntar ao senhor de uma vez, já como primeiro conceito, porque as pessoas não compreendem e o senhor pode explanar de uma forma mais técnica, o que é uma improbidade administrativa? Olha, a improbidade administrativa eu vou deixar por último. Primeiro, qual então? A improbidade administrativa ela é estabelecida pela Lei 8.429 de dezembro de 92. Então, o que nós vamos elencar? Nós vamos elencar crimes, ações antijurídicas praticadas por funcionários públicos e principalmente por alguns administradores, né? Por alguns agentes públicos. Sim. O primeiro é o peculato previsto no artigo 312 do Código Penal. O segundo é a prevaricação prevista pelo artigo 319 do mesmo Regramento Penal. O terceiro é a corrupção ativa, concussão, que é um crime que poucos conhecem. Como é que é o nome? Concussão. Concussão. Eu vou definir legalmente o artigo e as penas de cada um deles, né? Uhum. E nós vamos definir também o enriquecimento sem causa. O que é o enriquecimento sem causa? Tem isso também? Tem, enriquecimento sem causa, ele é regulado pelo Código Civil. São produtos de ações antijurídicas, de crime, em que as pessoas se enriquecem, né? Tá, então... E esse enriquecimento sem causa, ele não é cometido só pelo agente público, ele também é cometido pelo particular. E, por último, vamos falar da Lei de Improbidade Administrativa, que estabelece as sanções contra aquele administrador público que comete
uma ação antijurídica, né? Então vamos lá, Helene. Então vamos lá. Gostei que tem uma ordem, né, doutor? Que coisa interessante, rapaz, tem uma ordem. Nós fizemos aqui... Bacana, hein? Obrigado ao senhor. Eu tive a cautela esse carinho aí de estabelecer uma cronologia. Nós temos aqui o peculato. Peculato. Então vamos lá. Tom, bota na tela aí para o doutor Adriano descrever o que é peculato. O peculato ele é previsto no artigo 312 do Código Penal. A redação desse artigo diz o seguinte: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Esse crime ele tem como pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Nós temos 3 tipos de pena: prisão simples, detenção e reclusão. Então, esse crime ele é punido com a pena mais grave, né? Esse crime, quando se diz funcionário público, pode-se entender também agente público, porque o agente público, eleito pelo voto direto, também é um funcionário público. Nós tivemos agora a fala do vereador, semana passada, no processo de impeachment cometido contra imputando a um vereador do Rio de Janeiro, o Gabriel Monteiro, várias improbidades, várias ações de improbidade, várias ações de incúria na frente da Câmara Municipal, cometendo atos que seriam relações sexuais com menores, aproveitando pessoas com situação de rua para tirar proveito próprio, menores, enfim. E numa dessas falas, um do vereador disse, né, com muita propriedade, que ele está ali, que eles passaram num concurso público que seria a votação popular, a votação direta. Assim sendo, eles são um funcionário público. Então, esse crime ele vale para um funcionário público, para um agente público, como também para o administrador público. Sim, né? Muito bom. O peculato pode ser culposo e pode ser peculato mediante erro de outrem. Né? Tá. O artigo 330 define que apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo receba por erro de outrem. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, esse é o peculato. Peculato. Ele é aquele crime onde o funcionário público ele se apropria, né? Sim, de maneira irregular. O que é crime? Crime é toda ação antijurídica culpável adequada à figura legal. Então, o peculato, a definição gramatical, a definição é essa. Tá o certo. Segundo crime cometido pelo agente público e pelo administrador público é a prevaricação. Cansamos de ouvir isso e ninguém entende o que é. Que muitas vezes os jornalistas, ou até mesmo uma matéria, crime de prevaricação. Então, você em casa, preste atenção, porque é realmente um momento especial que nós estamos vivendo agora aqui no canal Eduque. Mas ele não define, né? Os meios de comunicação não definem, mesmo porque o tempo é muito curto. O crime de prevaricação ele é previsto no artigo 319 do Regulamento Penal. A redação diz o seguinte: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra dispositivo expresso em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Muito bem, esse crime ele é punido com pena de detenção, que já é uma pena menos grave do que a pena de reclusão, como eu disse, na gradação do potencial das penas. A detenção ela vem em segundo lugar. A prisão simples é para um crime de pequeno potencial. Então, a lei define a prevaricação como crime de médio potencial, sim. De 3 meses a 1 ano e multa. Né? Então, esse é um dos crimes cometido pelo agente público e também cometido para um funcionário público. Né? Quando a gente diz agente público, é administrador. Quem são os administradores? Prefeitos, governadores, presidente da República, um deputado, seja ele estadual ou federal, um vereador. Sim. Né? Então, esses crimes, eles são típicos dos funcionários cometidos por funcionários públicos e bem como agentes públicos. Sim, muito bom.
Ótimo, doutor. Bom, temos agora um crime que todos escutam e muito, reiteradas vezes, estampados no meio de comunicação, que é a corrupção ativa. Ih, que maravilha. Nós temos a corrupção ativa e a corrupção passiva. Então, o senhor explica isso aí, porque é o auge da situação que as pessoas precisam entender da necessidade de votar em pessoas que realmente não pratiquem esse tipo de situação no poder público. A corrupção ativa, ela é prevista no artigo 133 do Regulamento Penal, do Código Penal, e ela diz o seguinte: oferecer ou prometer vantagens indevidas a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então, esse crime, ele é cometido por terceiros, né, que não exerçam cargo de confiança, que não exerçam cargo de administradores públicos ou funcionários públicos, né? A pessoa, a corrupção ativa, aquele que pratica a corrupção ativa, não é agente público e nem administrador. Esse crime ele é punido com a pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Vamos entrar agora na corrupção passiva, que é sim cometida por agentes públicos e administradores. Essa é prevista pelo artigo 317 do Código Penal, cuja redação diz o seguinte: solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que for na função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, a passiva, ela é imputada ao agente público, ao funcionário público. Quando eu digo funcionário público, estamos incluindo aqueles que são investidos na função através de concurso público, porque a Constituição de 88 acabou com aquela questão do cabide de emprego e disse o seguinte: só podem ser investidos como funcionário público, seja em qualquer esfera, municipal, estadual ou federal, através de concurso público. E, repito, o prefeito, o governador, o presidente da República, bem como os deputados e vereadores, sejam estaduais ou federais, eles são funcionário público. Então, eles são pessoas passíveis de responderem essas ações cometidas pela corrupção passiva. Ela está prevista de pena de reclusão de 2 a 12 anos, que também é uma pena mais grave. É grave, hein, doutor? E pesado, multa, hein? né? Bom, temos agora um tipo de delito cuja população desconhece, e é um delito de pouca divulgação, que é a concussão. A concussão ela é prevista no artigo 316 do Código Penal, que diz o seguinte: exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem devida. Um exemplo. Não dê exemplo, doutor. Um candidato que agora, como nós estamos dizendo, nas eleições, nos adequando a nosso momento. Ótimo. Aquele candidato de qualquer esfera que diz o seguinte: se você votar em mim, eu te coloco como secretário, eu te coloco no meu gabinete. É um crime de concussão. Por quê? Ele está exigindo para si ou para outro diretamente, convencionando o voto, né? Em razão de que essa pessoa direcione aquele voto para ele uma vantagem futura. Então, é um crime que a população, talvez vocês, a população mais leiga, aquela que tenha pouca escolaridade, acha que recebeu um par de sapato, uma caixa d'água em troca do voto, não é um cometimento de uma ação antijurídica, e é sim, né, um cometimento de uma ação antijurídica que, inclusive, ele coloca o candidato em situação jurídica muito ruim, caso isso seja descoberto posterior à sua investidura, seja como qualquer cargo, seja em qualquer cargo público. E temos também
que já não é na esfera criminal, e sim na esfera civil, o enriquecimento sem causa. O que é o enriquecimento sem causa? Ele é previsto no artigo 884 do Código Civil, do Regramento Civil Brasileiro, que inclusive sofreu uma mudança recentemente, né? O Código Civil está muito mais atualizado, que ele era um código muito antigo, né? Obsoleto, porque a lei ela muda com o tempo, né? Nós temos vai se aprimorando. Exatamente. Artigo 884. Aquele que sem causa se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir ou indevidamente ao ferido feita a atualização dos valores monetários. Bom, esse enriquecimento sem causa, ele também se enquadra ao administrador público, porque o administrador público ele pode reunir os valores que recebeu indevidamente na prática de todos esses delitos que aqui agora eu estou dissertando e se enriquecer, né? Sim. Comprar bens, sejam bens imóveis, sejam bens móveis, e aquele enriquecimento disso é um enriquecimento sem causa, em lucupletamento da população, em desfavor da população, né? Em desfavor dos cofres públicos. Então, por que eu coloquei esse artigo do Código Civil no meio dessas ações antijurídicas anteriormente suscitadas? Porque todas essas ações, consequentemente, vão levar vantagens financeiras, que vai naturalmente causar um aumento no patrimônio dessa pessoa que praticou. Ele entra, está tipificado, que estabelece o artigo 884 do Código Civil. E, finalmente... Agora chegamos. Finalmente falaremos sobre o que preconiza, pelo que aduz a Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, que fala sobre a improbidade administrativa, né? Eu vou citar aqui, inclusive, o que fala um dos artigos da Constituição Federativa do Brasil, que é a Carta Magna, né? Que é a lei das leis, né? A Constituição ela se sobrepõe sobre o Regulamento Processual Civil, sobre o Regulamento Penal, sobre o Regulamento Processual Penal e sobre o Regulamento Civil. Ela diz o seguinte, artigo 37. A administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, veja bem que engloba todos esses entes públicos. Claro. Obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia também ao seguinte, parágrafo 4º, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário público na forma e gradação previstas em lei sem prejuízo da ação penal cabível. Vamos citar atos de improbidade administrativa. Aqueles crimes que eu citei. Sim, não todos. Citei de en passant, citei com bastante critério, com bastante calma. Sim. E além de outras ações praticadas pelo administrador público, né? Então, esses atos de improbidade administrativa, uma vez provada, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual e seja no âmbito federal, eles se processam de seguinte forma. O Ministério Público, ele como é o facto legis, ele pode, uma vez verificando, chegando a seu conhecimento a prática de atos, instaurar em sede de gabinete um procedimento apuratório que nós chamamos de inquérito. O inquérito policial, ele só era de atribuição da autoridade policial antes da Constituição. A partir de 88, o Ministério Público, o que tem ajudado muito a descobrir e punir ações antijurídicas cometidas pelos agentes públicos, em sede de gabinete, uma vez sendo provocado, instaurar um procedimento criminal e verificando a prática realmente,
o crime ele tem dois pressupostos, a autoria e a materialidade. Então, quando você vê que alguém foi preso, o juiz não vai determinar a prisão de alguém se não tiver um mínimo de provas suficientes que explicação ele maravilhosa. teria cometido a prática criminal. Mas eu não fiz nada. Nessa hora, todos não fazem nada. Que maravilha. Mas nenhum juiz vai mandar prender, seja um político, seja uma pessoa da população que realmente não tem um quadro de provas, que nós chamamos de quadro probatório, bastante favorável ao decreto prisional. Então, o Ministério Público ele pode, que é seu mistério, que é sua atribuição institucional, instaurar um procedimento em sede de gabinete e apurar a prática daquele agente público. E, se ali verificar, ele encaminha todo o inquérito policial à autoridade judiciária, que é o juiz, que só quem tem o poder de prestação jurisdicional é o juiz. Maravilha. E determina a prisão desse agente público, que nós reiteradas vezes vemos acontecer. Ou prisão, ou busca e apreensão, para antes da prisão, trazer a seu convencimento através de computadores, através de joias, através de carros que foram adquiridos, para saber se os rendimentos daquele agente público são compatíveis pelos bens contraídos. Sim, muito bom. Outra forma de se provar improbidade administrativa é em âmbito municipal, pela Câmara, em âmbito estadual, pela Assembleia Legislativa de cada estado, e pelo âmbito federal, pelos dois poderes, mas se faz prevalente uma CPI, né, que é uma comissão preliminar parlamentar de inquérito. Aí dissemos a palavra inquérito, em que o Ministério Público, no seu mistério, se utilizou também. Sim. O que é o inquérito? É um procedimento apuratório. Ninguém vai prender ninguém vai imputar. O que é imputação? Ninguém vai atribuir a alguém a prática criminal se não tem o mínimo de prova. É leviano, passível de sofrer uma ação, seja um Ministério Público, seja um juiz que cometa um erro numa decisão. O Estado respondem porque eles são agentes públicos, eles são agentes do Estado. Ótimo. A Câmara Municipal pode verificar se o prefeito fez algum ato de improbidade, instaurar uma CPI e apurar. Doutor, agora o senhor já teve o contato, o senhor já foi da Câmara Legislativa aqui de Cordeiro no passado, né? Bem distante já, mas os seus anos de experiência. Duas dúvidas, eu quero aproveitar o senhor aqui, porque é uma verdadeira aula, né? E você que vai votar esse ano, o quanto é importante você saber sobre esses conceitos, para que você tenha em mãos o conhecimento na hora de votar. Eu vou votar em fulano, ciclano. Você realmente tem que ver, fazer uma relação da vida da pessoa. Mas eu quero perguntar uma situação ao senhor. Uma autoridade que mentir quando está no poder, é um crime? É claro que é um crime. Mentir? Claro, mentir, omitir certas ações é um ato de improbidade administrativa. Eu não queria falar sobre esse tema. Não, só estou perguntando. Mas nós vamos dar um exemplo, que eu não estou aqui falando mal do nosso administrador federal, né, o nosso presidente da República, mas ele está sendo alvo, né, de ações pelo Ministério Público ou pelo próprio Supremo Tribunal Federal de ofício, que o Supremo Tribunal Federal tem essa atribuição. Sim. Porque ele tem o que nós chamamos de prerrogativa de função, enquanto investido na função de presidente da República, né, todas as ações pertinentes a ações praticadas por ele, elas terão o prisma, elas terão a chancela do Supremo Tribunal Federal. Sim. Porque, em virtude
da investidura dele como presidente. Está apurando, ainda não tem nada. Sim, sim. Fake news, né? Porque a palavra agora mais moderna não é mais mentira, são fake news. Não estou aqui. Notícias falsas. Eu não estou aqui, quero deixar bem claro, é um bom julgando o nosso presidente da República. Não, de forma mas alguma. como exemplo momentâneo, atual, não existe melhor do que esse. Maravilha, muito obrigado. É um presidente da República que coloca situações inverídicas, Sim, situações inverossímeis. E essas ações, caso fiquem comprovadas, ele responde um ato de improbidade. Mas enquanto tiver, até dezembro, acredito eu, investido como presidente da República, a competência seria do Supremo Tribunal Federal. Caso ele perca as eleições, né? Não estou aqui dizendo que isso vai acontecer, mas caso aconteça, sai da esfera do Supremo Tribunal Federal. Há uma discussão que ainda permanece, porque os crimes foram cometidos no lapso temporal em que ele estava no seu mandato. Sim, na presidência. É uma discussão jurídica quanto a isso. Presidência. Como presidente. Tá Há outros que entendem... Não, mas eu quero perguntar mais um só. Deixa eu terminar só um instantinho. Perdão. Outros entendem que a partir do momento que ele perdeu a investidura, ele perdeu esse privilégio, que seria ser julgado. E nós vimos aí em outras situações o Temer, que assim que perdeu o mandato como presidente, meses depois, ou 1 ou 2 meses, foi preso pela Polícia Federal. Foi preso. Então, a sua pergunta é muito pertinente quando você diz que um candidato ou um administrador público, eu repito, não só como presidente da República, como governador, como prefeito, como deputado, como senador, deputado seja estadual ou federal, pratica esses atos. Vereador também, né? Vereador também. Quando eu digo legislativo, engloba tudo. O Legislativo Municipal, a Assembleia Estadual e a Câmara Federal. Certo. Essas ações estão tipificadas no crime de improbidade administrativa. Maravilhoso. Então, só mais uma, porque essa aí está em pauta agora, e eu quero só para ter certeza do que eu falo aqui na minha programação. Uma pessoa que recebe um dinheiro público para exercer uma função num projeto ou num cargo público e não trabalha, mas vai e recebe o dinheiro, ele comete um crime ou não? Claro que sim. Claro que sim. Você pode nomear, né, aquele que hoje tem um cargo político. Ele pode nomear quem quer que ache competente para a realização daquele cargo, mas desde que trabalhe, não é? Aquela pessoa que foi investida no serviço público e não tem prova de que ela, pura e simplesmente, ela recebe aqueles valores e não exerce o cargo, ele comete uma ação antijurídica. Aquele que nomeou como político, ele responde uma sanção penal, e aquele que recebeu esses cargos, eles recebem também uma ação penal. Só que o governador, caso seja na esfera governamental, a competência é o Tribunal de Justiça, seja de qualquer estado, né? Se for o presidente que nomeou, ele responde no Supremo Tribunal Federal, como eu disse, em virtude da prerrogativa de função. Na esfera municipal, responde uma nomeação de uma pessoa que não exerce atividade, simplesmente é crime, repito, é toda ação antijurídica imputada figura legal. Então, o prefeito também responde aqui no fórum da comarca, da sua cidade. Caso ocorra em âmbito municipal. Eu estou dando um exemplo. E esses recebimentos reiterados sem trabalhar se constitui aquilo que eu te disse. Enriquecimento sem causa. Eu repito, aquele que sem justa causa não trabalhou. Não trabalhou, mas recebeu. Se enriquece a custas de outrem, quem seria outrem? Boa. Que aula, hein?
Estado, o município ou a federação, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Então, aquele que perceberam os valores sem ter exercido a atividade, ficando, porque muitos daqueles trabalham, né, Helênio? É verdade. Às vezes muitos trabalham. Agora, se ficar evidenciado que a pessoa não compareceu aonde estava investido para exercer o seu labor, simplesmente percebe o salário, sem sombra de dúvidas comete crime, sim, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual e seja na esfera federal. Respondi sua pergunta? Maravilhosamente bem. Doutor, eu gostaria de ter mais um espaço com o senhor, quando o senhor tiver um tempo, para a gente falar de outras questões envolvendo a área jurídica do nosso país, algumas questões que a população tem dúvida, porque o nosso canal é instrutivo e educativo, mas eu agradeço muito o senhor por essa explanação, e você em casa, tenho a certeza que entendeu o conhecimento e o conteúdo que o doutor Adriano acabou de colocar para você, para que você faça uma avaliação e vote corretamente. Muito bem. Então, eu fico muito satisfeito em você ter me convidado, ter me trazido no seu programa, né, de grande audiência. Eu repito, uma pessoa que no início você disse que nós fomos criados juntos, e fomos, e eu tenho muito orgulho de ser seu amigo. Eu também, Eu doutor. tenho uma honra muito grande de termos convivido por muitos anos, jogando o nosso futebol junto, né? Participando de uma criação muito saudável. Beleza. Seus pais, os meus amigos, e eu fico muito feliz de estar aqui, eu repito, trazendo à população que estão nos ouvindo essas questões jurídicas, para que vocês, na hora que chegarem um momento oportuno, que vocês utilizam da arma que vocês têm, que vocês não sabem os poderes que vocês têm do voto, que estão inseridos naquela atitude de teclar na urna a sua opção. Pensarem bem em quem votar. Ótimo. Porque, infelizmente, nós não podemos generalizar os políticos. Existem políticos sérios, existem políticos bem intencionados, como em contrapartida existem políticos que não são. Como na minha profissão, né? Infelizmente, existem advogados corretos, idôneos, que lidam com lealdade e lisura, e talvez a minoria deles não. Como existe na medicina, como existe aí, nós tivemos esse monstro que foi preso aí, esse ginecologista, enfim, como existe, anestesista, desculpe, como existe em todas as profissões. Mas vamos procurar fazer a eleição daquele que pode realmente representar a gente. Muito obrigado, Helene, para a oportunidade. Estou muito feliz em estar aqui e sempre pronto, quando provocado, quando chamado, trazer esclarecimentos aos seus telespectadores de todas as dúvidas jurídicas que, porventura, possam ter. Boa tarde para todos e, mais uma vez, muito obrigado. Fico muito feliz e muito honrado com a sua confiança e com o seu convite. Esse foi o nosso querido doutor Adriano Pirazzo no Painel Eduque. Voltamos já. TV Eduque, passando conhecimento.